5 funções pouco conhecidas no Excel, porém que podem te ajudar muito no seu dia a dia, seja para automatizar tarefas ou para ganhar tempo com Excel. A gente vai ver na prática como utilizar a função texto, a função serro, a função hoje, a função converter e a função agregar. Como eu falei, são funções pouco conhecidas no Excel, porém que podem nos ajudar muito no nosso dia a dia. E aqui vamos ver exemplos práticos diferentes para cada uma destas funções. Então vamos começar com a primeira, que é a função de texto. Basicamente, a função de texto consegue transformar um valor em outro formato. Se você tem, por exemplo, muitas vezes um valor que você está usando em dinheiro, você consegue converter esse valor para porcentagem, ou se você tem um número qualquer, você consegue converter para outro formato. Enfim, a função de texto consegue transformar formatos no Excel. E um exemplo bem interessante disso seria quando a gente tem datas numa planilha. Aqui eu tenho algo bem simples: data, valor e quantidade. É claro que no dia a dia pode ser que você tenha algo mais complexo do que isso, mas o ponto principal é o seguinte: se você tem datas no Excel, a função de texto pode ser muito útil. Por quê? Conseguimos especificar, abrir essas datas utilizando a função texto. Olha um exemplo. Aqui então tem várias datas diferentes. Dia 6 de março de 2025, dia 14 do 6 de 2025 e assim por diante. Aqui numa coluna ao lado eu gostaria de especificar essas datas. Eu vou clicar aqui e vou começar, por exemplo, querendo saber o dia da semana. Enter. Que cada uma dessas datas correspondem. Eu posso abrir aqui essa coluna, clicando na divisão de uma com a outra e arrastando para a direita. E ao invés de eu usar o calendário do meu computador e poder saber o que dia 6 do 3 de 2025 é uma segunda-feira, é uma quarta, é domingo, é muito mais fácil eu utilizar aqui dentro, igual texto. Vou dar 2 cliques aqui para selecionar essa função. 1, 2. O valor que eu quero usar vai ser a data que eu tenho aqui do lado. Então eu clico sobre ela e agora aperto ponto e vírgula. E então o formato de texto que eu vou utilizar vai ser, abre aspas, D. Ou seja, 4 vezes a letra D. Fecho aspas, fecho parênteses e então aperto Enter. Vai retornar para mim quinta-feira. O que isso quer dizer? Quer dizer que quinta-feira é o dia da semana dessa data que eu tenho aqui. Então é muito mais simples e fácil ao invés de usar o calendário. Você consegue, com a função de texto, extrair informações ou converter uma data. Lembra que eu falei converter informações? Converter uma data para outra informação correspondente, como o dia da semana, o mês, o ano, o dia do mês, por exemplo, também. Agora, se eu clicar no cantinho dessa célula e arrastar para baixo, até o final dessa minha planilha, eu consigo visualizar todos os dias da semana de cada uma das datas que eu tenho aqui. E aí, se eu precisar fazer alguma análise, fica bem mais fácil, porque além de eu ter as datas, eu também tenho agora os dias da semana. Outra coisa que dá para eu fazer, eu poderia muito bem também querer retornar o dia do mês. O que é o dia do mês? É o próprio dia que você tem aqui, dia 6, dia 14, dia 27, enfim. E para fazer isso é algo muito similar. Eu posso utilizar novamente, igual texto, 2 cliques, 1, 2. Só que dessa vez eu clico de novo na data, ponto e vírgula, e aqui dentro do formato de texto, eu vou abrir aspas e colocar apenas uma vez a letra D. Então a única diferença é o seguinte: se você colocar uma vez a letra D, você vai ter só o dia. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e assim por diante. Se você colocar 4 vezes, você vai ter o dia da semana. Quinta-feira, sábado, segunda, enfim. Fecho aspas, fecho parênteses e aperto Enter. Tá vendo que retornou o dia 6? Tem o dia 6 aqui, então é o dia 6. Vou clicar no cantinho da célula, aqui, 2 cliques, 1, 2, para poder descer para todo mundo. Agora eu tenho dia da semana e dia do mês. Também posso fazer o mesmo processo para obter o ano e o mês. Vou aumentar um pouquinho essas 2 colunas. O ano vai ser igual, texto, 2 cliques, 1, 2, seleciona a data e então ponto e vírgula, eu quero o ano. Dessa forma eu vou abrir aspas e colocar a letra A, que se refere ao ano. Muitas vezes, se você usa o Excel em inglês, você não vai usar o A para representar o ano, e sim o Y, porque ano em inglês é year. Então essa é a única coisa que pode mudar.
Se você usa o Excel normal, igual eu estou usando aqui em português, você vai colocar o A. Se você está usando em inglês, você coloca o Y. Fecha parênteses, fecha aspas e fecha parênteses. Enter, pronto, 25. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa data está no ano de 25. Se você quiser especificar mais, você pode dar 2 cliques, 1, 2, e do mesmo modo, ao invés de usar uma vez a letra A, aqui você usa 2, 3, 4 vezes, Enter, e aí você vai ter o ano completo. Posso fazer a mesma coisa para o mês, igual texto, 2 cliques, 1, 2, e então clicar na data, ponto e vírgula, abre aspas, M de mês, fecho aspas e aperto Enter. 3. O que o 3 representa? Mês 3. E se você, do mesmo modo, 1, 2, ao invés de usar uma vez o M, usar 2, 3, 4 vezes e apertar o Enter, você tem o nome do mês de forma completa. Vou selecionar agora essas duas células e aqui no cantinho eu dou 2 cliques para descer para todo mundo. 1, 2 e pronto. Ó. Agora eu consegui especificar uma data, um valor que eu tenho no Excel e mudar o formato dele. Seja para dia da semana, dia do mês, ano e mês. E lembrando que, como eu falei, você pode fazer isso de várias maneiras diferentes. Apenas um outro exemplo para matar a curiosidade. Se você tivesse aqui, digamos, R$100, Enter. Vou clicar nessa célula, página inicial, e vou colocar aqui em moeda, só para ficar do jeito que eu dei o exemplo lá no começo. Se eu quisesse transformar esse número em outro tipo, em outro valor, enfim, eu poderia fazer igual texto, 1, 2 para selecionar, clico no valor, ponto e vírgula, e então vou abrir aspas, porque eu vou utilizar aqui um código, certo? Um texto, por isso que abre aspas, e eu quero colocar esse número como um número convencional. Então o que eu posso fazer? Colocar, digamos, um símbolo de hashtag, e fecho aspas, fecho parênteses, Enter. Eu consigo converter um valor em moeda para um número normal. Poderia também, 2 cliques, 1, 2. Depois aqui desse hash, colocar símbolo de porcentagem, Enter, e aí eu consigo converter esse valor para porcentagem. Enfim, existem várias maneiras diferentes que a gente pode fazer essa conversão de um valor para o outro. Mas a maneira que eu mais gosto de utilizar, e que eu utilizo com frequência mesmo, é pegando datas e especificando essas datas, porque podem ajudar bastante numa análise que você precisa fazer. Outra função que não é muito utilizada no Excel, mas deveria ser, é a função sererro, que basicamente consegue converter um erro do Excel para alguma coisa personalizada. É muito comum quando a gente tem algum erro, exemplo, um hashtag N/D, que é bem comum de acontecer, ao invés de você deixar estes erros na sua planilha, você poderia muito bem converter esses erros para outras coisas, como valor não encontrado, por exemplo. Então fica muito mais profissional, ao invés de você usar esse erro, usar um texto que você mesmo criou. Cria uma perspectiva mais profissional na sua planilha, segundo minha opinião. Então vamos lá. Aqui a gente tem sererro e eu tenho uma tabela de vários vendedores com as vendas destes vendedores em 5 semanas. Semana 1, 2, 3, 4 e 5. E como você pode ver, tem algumas vendas que eu ainda não coloquei aqui porque não deu tempo. Tem bastante coisa para fazer e não consegui finalizar estas vendas. Só que qual que é o problema nisso daqui? Se eu quisesse tirar a média dessas vendas, eu posso vir aqui na última coluna e então, igual, média, 2 cliques, 1, 2, e selecionar os valores que eu tenho na primeira linha para poder tirar a média dessa primeira linha e apertar o Enter. Então, ó, o primeiro vendedor, Simone, se somar todas as vendas e dividir, a gente chega nessa média aqui, 10.000, mais ou menos. Deixa eu clicar no cantinho e arrastar para baixo para visualizar a média dos demais vendedores. Pronto, ó. Então dá para ver que eu obtive a média de vários vendedores, mas tem um problema. Existem alguns pontos onde eu obtive esse erro aqui. E o que esse erro significa? Significa que por algum motivo o Excel não conseguiu fazer o cálculo, não encontrou o valor, a função não existe, alguma coisa deu errado. E nesse caso, esse erro específico significa que não foi possível dividir os valores. Por quê? Porque como todos os valores são 0 ou nada, nesse caso aqui, ficou um erro de divisão, divisão por 0. Mas, como eu falei, ao invés de eu deixar esse valor de erro, será que não seria mais interessante eu escrever, por exemplo, preencher valores? Não ficaria algo mais interessante?
Imagina você vai enviar esse relatório para alguém, e aí você envia a planilha com erros. Mesmo que você saiba que a planilha tem erros, até porque você não preencheu os valores, eu acho que fica algo mais interessante você poder especificar. Ou ainda, faltando valores, faltando informações, fica mais profissional, digamos assim, utilizar esse texto personalizado que você fez do que colocar um erro no Excel. Então, como é que eu posso deixar esse texto personalizado automático no meu Excel? Até porque se eu, digamos, escrever esse texto aqui em cima, escrever aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, tá vendo que eu escrevi manualmente? Se eu chegar no momento, deletar os valores para refazer o cálculo, exemplo, delete, tá vendo que vai dar erro nessa nova linha agora. Então teria que vir aqui e escrever de novo. Eu não quero isso, eu quero automatizar esse processo. Toda vez que tiver erro, o Excel troca o erro por um texto personalizado. Eu posso utilizar aqui, vou deletar tudo, a função ó, igual C erro. Aqui ó, C erro. 2 cliques, 1, 2. Quando eu obtiver um erro, eu quero transformar esse erro em outra coisa. E o que vai ser esse meu valor? O meu valor vai ser o próprio cálculo da média, que era a função que já tínhamos antes. Então, média, 2 cliques, 1, 2. Vou selecionar esses valores aqui, beleza. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Então, toda vez que tiver algum erro na média, ponto e vírgula, eu quero transformar esse erro em, abre aspas, algum texto personalizado, como falta preencher os valores. Fecho aspas, fecho parênteses, enter. Vou clicar e arrastar para baixo. E aí eu consigo ter agora esse texto personalizado, ó, ao invés de obter aquele erro. E se por algum motivo algumas células forem deletadas, delete. Ao invés de eu obter aquele erro, eu obtenho esse texto personalizado que eu criei. Então é uma maneira mais interessante de contornar erros aqui no Excel. Agora uma função super simples. Hoje. Sabe o que ela faz? Clica numa célula do seu Excel e coloca igual hoje. 2 cliques, 1, 2 e aperta o Enter. Você vai descobrir o dia do seu hoje. O hoje do seu computador. E o legal dessa função é que ela nos retorna automaticamente o dia de hoje. E se você abrir a sua planilha amanhã, vai retornar o dia de amanhã. Ou seja, sempre automaticamente retorna o dia do seu hoje. Não importa quando você abra a sua planilha. Isso funciona basicamente porque a função de hoje pega a data do seu computador. Ah, professor, mas por que eu vou querer saber a data de hoje? É só eu pegar o meu celular e ver a data de hoje. Eu sei, mas tem algumas aplicações práticas que são bem úteis. Se você tiver que calcular o vencimento de alguma coisa, o prazo, quanto que falta para chegar em tal data, quando que você vai ter que fazer tal coisa, fazer uma contagem regressiva, você consegue usar a função hoje para te auxiliar. Agora que entendemos que a data de hoje é muito importante, vamos fazer alguns cálculos na prática e ver como que a gente pode aplicar isso daqui no dia a dia. Então, a partir dessas datas de vencimento que eu tenho, eu quero calcular numa próxima coluna dias para o vencimento. Enter. E aqui eu vou ter igual, essa data aqui do lado, menos, sinalzinho de menos, o dia de hoje. Abre e fecha parênteses. Nesse caso, o que eu estou fazendo? Calculando a diferença dessa data de vencimento para o dia de hoje. E vou apertar o Enter. Vou obter aqui um valor estranho, mas você vai clicar nessa célula e então página inicial, onde está data, você clica e troca para número. Está vendo que eu obtive aqui menos 1? O que isso significa? Significa que essa data aqui, considerando o meu hoje, já venceu a um dia. Ou seja, menos 1. A diferença é menos 1 dessa data para o meu dia de hoje. Se eu clicar no cantinho dessa célula e arrastar para baixo, eu consigo visualizar os demais resultados. E um outro exemplo prático, mas bem simples do hoje, seria igual hoje, aqui em cima mesmo, ó, do cabeçalho, e então 2 cliques, 1, 2, e então Enter. Assim eu consigo obter a data de hoje, e eu posso deixá-la logo aqui em cima da minha planilha. Assim eu não preciso, se eu esquecer qual que é o dia de hoje, ficar olhando no celular ou no calendário. Eu posso simplesmente deixar aqui em cima. E eu posso até ajustar um pouco o layout. Colocar aqui em página inicial, deixar a fonte um pouquinho mais grossa, aumentar o tamanho da fonte e centralizar aqui ao meio. Dessa forma eu consigo facilmente saber qual que é o dia de hoje. E se amanhã eu abrir essa minha planilha de novo, essa data aqui, ao invés de mostrar dia 2, vai mostrar o dia 3, que se refere à data de amanhã, e assim por diante. Lembrando, sempre vai atualizar automaticamente, considerando
a data do seu computador. Converter é a próxima função que a gente vai ver. Muitas vezes, quando precisamos converter uma unidade de medida para outra, o que a gente faz? Pega o celular, pega a calculadora, abre a internet e digita e vê a conversão. Mas o próprio Excel já tem essa função que converte uma unidade de medida em outra. Se você tem, por exemplo, quilos e quer converter para gramas, o Excel consegue fazer isso para você. Se você tem, às vezes, metros quadrados e quer converter para centímetros quadrados, o Excel faz isso para você. Então, independente da unidade de medida que você tenha, você consegue fazer essas conversões. Vamos fazer aqui um teste. Ó. Eu tenho vários itens, quantidades e unidades de medidas. Se eu quiser pegar esse primeiro item aqui, ó, 95 gramas, lembrando que aqui depende do jeito que você escreve, tá? Porque gramas, eu tenho que colocar o código, que seria G. Eu não posso simplesmente vir aqui e escrever gramas, ou gramas com 2 S's, 3, enfim. Eu tenho que escrever certinho, do modo que o Excel entenda. Então, gramas é G, metros é M, litros é L, e tem um detalhe muito importante. Se você estiver usando alguma área ou volume, e você precisar usar, digamos, metros quadrados, tá vendo que dá para colocar esse 2 lá na parte superior? Ao invés de você fazer isso, a maneira correta seria, você coloca a unidade de medida, e então usa esse símbolo, uma setinha para cima, e aí você coloca o número 2 ou o número 3, enfim, que você precisar. Essa seria a maneira correta. Aqui também está errado, ó, tá vendo? Ó, metros cúbicos. Eu teria que colocar M, esse símbolo de setinha para cima, e então 3. Agora está correto, metros cúbicos, beleza? Segundo as regras aqui do Excel. Unidade de medida. Então eu quero converter o G para quilos. E aí como é que fica a quantidade final? Eu posso usar igual, converter, 2 cliques, 1, 2. O número que eu vou usar, essa quantidade inicial, ponto e vírgula. Tá vendo? Ó, de unidade. Então posso escolher a unidade de medida inicial. Posso escolher por essa lista bem grande que o Excel tem, ou eu posso clicar aqui do lado, ó, mais fácil, né? Que eu já tenho a unidade de medida. Ponto e vírgula. Então quero converter dessa unidade para essa. E eu também, deste modo, posso escolher na lista. Mas como eu já tenho, eu clico aqui do lado, ó, e aperto Enter. E aí o Excel vai retornar para mim que 95, o quê? 95 o quê? 95 gramas em quilos é igual a 0,095. Enfim, eu posso fazer essa conversão para todas as unidades e quantidades que eu tenho. É só eu especificar a unidade de medida aqui na célula, ou você pode utilizar diretamente a função converter, colocar o número que você quer, digamos 100, ponto e vírgula, 100 gramas, 2 cliques, ponto e vírgula, para toneladas, 2 cliques, Enter. Automaticamente o Excel vai retornar para você essa quantidade, beleza? A conversão. E por fim, de todas essas funções, a que eu mais acho legal é a função agregar, porque é muito útil. Ela é melhor do que a função de soma e a função subtotal. Eu acredito que você já tenha ouvido falar dessas duas funções, soma e subtotal. A função agregar é melhor do que as duas, e eu vou te mostrar o porquê. Vamos começar com o exemplo mais simples que eu tenho, e depois a gente vai para um exemplo maior, que pode acontecer no seu dia a dia. Mas, neste exemplo mais simples, veja que eu tenho uma lista com vários valores, e tem inclusive alguns erros. Se eu quiser somar esses valores, eu posso muito bem usar aqui ó, a função igual, soma, 2 cliques, 1, 2, selecionar o que eu quero somar e apertar o Enter. A função de soma vai retornar erro, porque eu tenho erros aqui dentro. Tudo bem, eu poderia desconsiderar esses erros e eu vou fazer isso daqui a pouquinho. Mas vamos só comparar uma função com a outra. Igual, subtotal, 2 cliques, 1, 2. E então eu quero fazer uma soma, ponto e vírgula, destes valores. Enter. Também não funciona, porque tem erro dentro dos valores. Igual, agregar. 2 cliques, 1, 2. Eu quero fazer uma soma, ponto e vírgula. Eu quero ignorar linhas ocultas e valores de erros, e aí que vem o ponto interessante. Ele consegue ignorar erros, mas também tem outra coisa muito importante, que consegue fazer a mesma coisa do subtotal. 2 cliques, 1, 2, ponto e vírgula, e os valores que eu quero usar estão aqui. Enter. Tá vendo que conseguiu retornar o valor da soma, mesmo que tenha erros? O que basicamente o agregar faz? Se tiver algum erro, ele ignora e continua com os valores que ele tem. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou deletar esses valores de erro para poder ajudar o soma e o subtotal. Mas aqui a gente já viu que a função agregar consegue somar, mesmo que você tenha erros.
delete, 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 delete. Pronto. Todas retornaram agora o mesmo valor. Mas beleza, eu tive que ajudar. Soma e subtotal. Agora eu vou te mostrar algo que vai te deixar bem interessado na função agregar. Mas antes, deixa eu selecionar essas funções aqui primeiro. Vou pegar elas e colocar aqui para cima. Clico e arrasto. Cliquei na borda e arrastei para cima. Vou selecionar esses valores que eu tenho. E então, página inicial. Aqui no canto eu venho classificar e filtrar, filtro. Olha o que vai acontecer se eu filtrar estes valores. Digamos que aqui eu não queira ver tudo, ou seja, não quero ver toda a soma destes valores. Eu queira ver apenas o valor 16, 17, 27, 35, 39. Só os menores valores. Vou apertar o OK. Olha o que aconteceu. A função subtotal e agregar automaticamente atualizaram de modo a mostrar só os valores que eu filtrei. Já a função de soma continua somando tudo, mesmo que eu tenha filtrado estes valores. Então aqui já é outro ponto positivo para o agregar. Ele consegue, do mesmo modo que a função de subtotal, mostrar apenas os resultados dos valores que a gente filtrou. E isso é bem legal, porque desse modo a gente consegue ter uma soma dinâmica. Se você filtrar alguma informação, a soma automaticamente também filtra para você, mostrando só os valores que você selecionou. Tá vendo que o subtotal e o agregar nesse modo funcionam da mesma forma? Beleza. Mas, lembre-se, o agregar, ele consegue contornar os erros. O subtotal não consegue. Então é por isso que o agregar é melhor do que o subtotal e do que a função de soma. Deixa eu limpar o filtro. Então, sempre que você precisar somar no Excel, faça com a função agregar. Não tem problema nenhum, tá bom? Muito pelo contrário, é um ponto muito positivo você usar o agregar do que usar a função de soma. Agora vamos para um exemplo mais prático. Aqui em cima eu vou fazer a função agregar. Igual, agregar, 2 cliques, e quero somar aqui, ponto e vírgula, e então ignorar linhas ocultas e valores de erros, ponto e vírgula, e quero somar tudo que eu tenho nas vendas. Clico, seguro e arrasto até o final dessa minha planilha aqui. Pronto, Enter. Agora aqui em cima eu vou obter o resultado, posso inclusive clicar e colocar aqui em moeda. Olha que interessante, agora se eu clicar nessa minha tabela aqui, página inicial, e aqui no canto, classificar e filtrar filtro, eu consigo ativar os filtros para essa tabela e, se eu filtrar qualquer informação, esse total também vai ser atualizado. Digamos que eu queira ver as vendas apenas para a loja unidade 2, e vou apertar o OK. Aqui em cima, lembra aquele valor que estava 500 mil? Agora foi atualizado para 128. Agora, além disso, eu quero ver as vendas apenas dos produtos ômega 3. E então, OK. Mais uma vez, automaticamente esse valor foi atualizado para mim. Se eu clicar e limpar o filtro, dá para ver que o valor vai sendo atualizado. Assim a gente consegue ter uma soma dinâmica e interativa que automaticamente atualiza à medida que a gente filtra os valores da nossa tabela e ignora as linhas com erro. Então, esse é um ponto muito positivo do agregar, que, na minha opinião, se você usa soma ou subtotal, comece a usar o agregar, porque só tem benefício. Espero que essas 5 funções, que são pouco conhecidas no Excel, possam te ajudar bastante daqui para frente, no seu dia a dia, ou também no mercado de trabalho. Obrigado, pessoal. Se tiver dúvida, deixa nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.